Boa tarde, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, antes de entrar aqui na polêmica do momento sobre as igrejas das paredes pretas, o que você pensa em relação a isso? Você concorda com a igreja pintada de parede preta? Você concorda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ah, Malaguês, eu não concordo aqui em pintar a igreja, né, com parede preta. Escreva também a sua opinião lá nos comentários. Aqui no canal Miro Malaguês você tem a liberdade de expressão de deixar a sua opinião. Pois bem, meus amados, antes dessa polêmica, eu quero aqui dar meus parabéns, parabenizar a todo trabalhador brasileiro e do mundo, a qual Deus possa abençoar, meu amado, o trabalho de vossa mão, a qual você possa aí conquistar, né, os seus sonhos através do seu trabalho no nome de Jesus. Que Deus te abençoe a sua carreira profissional, independente, né, do trabalho que você realiza sobre essa terra. Pois bem, meus amados, vamos para o vídeo. Nesse ano, no Gideões 2024, um pastor chamado Gesiel Gomes, né, ele criticou as igrejas das paredes pretas. Vamos ver esse vídeo? Depois eu tenho uma mensagem em relação a isso, né? Eu quero trazer aqui a minha opinião em relação a esse tema. Vamos pro vídeo? Opa! Me perdi aqui um pouquinho. Bora lá! E a internet não ajudou? Me ajuda aí, internet! Que decidiram pintar as paredes todas de preto por razões tecnológicas, contrariando o que está escrito em Atos dos Apóstolos, e havia muitas luzes no cenáculo. O cenáculo da Bíblia é claro, mas por razões tecnológicas, e permitir que um pecador miserável entre no templo e não saiba se é um templo sagrado ou se é um show de Satanás. Isso é palha! Isso é palha? E como está uma representação tremenda, imensa da igreja brasileira, corajosamente, essa coragem eu só tenho que receber de Deus, porque é meio pesado, mas eu estou falando. Pregadores itinerantes, se vocês querem ver avivamento, não se faz avivamento com palha, se faz avivamento com trigo. Teus gritos, teus trejeitos, tuas palavras, teus chavões, isso não leva a coisa nenhuma. Trigo. Até aí você tem razão. Trigo. Taca no seu irmão. Deixa o povo em paz. Não fique pedindo ao povo que diga aleluia toda hora, não. Porque se a tua mensagem tiver óleo, o óleo vai gotejar lá. Aleluia, glória a Deus. Tá aí, meus amados, a mensagem do pastor Gesiel Gomes, lá em Gideões 2024. E você viu aí que ele criticou, né? Ele é contra as igrejas que são pintadas, né, de preto, as paredes pretas, né, as famosas churches aqui no Brasil. Por quê? Nessa mensagem ele está falando quando a igreja é pintada de parede preta, né, coloca ali as luzes lá no altar, abaixa a iluminação. A igreja ela fica parecida com uma casa de show. A casa de show aí fora que você vai, né? A qual é preta por fora, abaixa as luzes e ali tem um show em cima do palco, uma banda toca, alguém que conta uma piada, né? Um stand-up gospel, um stand-up de comédia. Então ele está comparando, né, a igreja das paredes pretas com essas casas. A qual quem é recém-convertido, quando vai numa igreja de parede preta, né, ele vai associar a igreja à casa de show. Então, para ele vai ser a mesma coisa. Então, por isso que esse pastor ele é contra
a igreja das paredes pretas. E você que está assistindo esse vídeo, você é a favor ou é contra a igreja das paredes pretas? Pois bem, eu quero aqui trazer a minha sincera opinião e no final eu quero aqui mostrar para vocês o que ele disse, né, sobre o livro de Atos. Ele acabou distorcendo a palavra de Deus. Depois a gente vai conferir isso. Pois bem, meus amados, né? Seja a igreja de parede preta, roxa, azul, vermelha, independente da sua cor. Quando a igreja ela está concentrada em levar a palavra de Deus, levar os milagres, levar a palavra que alimenta, levar a palavra, o verdadeiro evangelho, né, da renúncia, o evangelho da cruz do Calvário, confrontando o pecado do homem. E quando ali há um buscar, um quebrantamento de coração, né, um quebrantamento de coração, buscando a presença de Deus, independente qual seja a cor da igreja, Deus ele vai manifestar a sua glória naquele lugar. Deus ele vai manifestar o seu poder, ele vai visitar os irmãos que estiverem reunidos em concordância. Agora, quantas igrejas que eu conheço, queridos, a parede está pintada de branco. Só que a igreja está a maior bagunça. Não é uma igreja saudável, não é uma igreja forte, porque está uma bagunça, né? É irmão conversando na hora da palavra, é irmão que não tem reverência na hora da palavra, é irmão, né, que não tem reverência na hora do louvor, é irmão que chega atrasado. Ah, eu cheguei atrasado porque eu estava assistindo jogo de futebol. E é igrejas de parede branca. Mas eu vou mais a fundo ainda. Nessas igrejas que estão, né, que não estão fortes, que não são saudáveis, não têm um relacionamento saudável, irmãos ali na prática do pecado, traem as suas esposas, irmãos que estão ali presos na pornografia, tem irmãos fazendo a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito. Tem irmãos, né, distorcendo a palavra. E são igrejas de paredes brancas. E aí, pastor Gesiel Gomes, o que você tem a falar em relação a isso? Nada contra a sua vida, mas uma ministração dessa aqui não serve para edificar a igreja. Essa ministração, a qual você devia ministrar, você devia, né, ministrar uma palavra de poder, uma palavra de milagre, de cura, de restauração, de libertação, de renovação da fé do povo. E não uma palavra dessa que não edifica nada. Pelo contrário, apenas traz divisão na igreja, no corpo de Cristo. Aí fica os irmãos, ah, você é o irmão da igreja da parede preta, olha, pra lá. Fica dando uma de religioso. Misericórdia, pastor, misericórdia. O mesmo mover que acontece, né, nas igrejas, né, o mesmo mover de Deus que acontece nas igrejas das paredes pretas também acontece nas paredes brancas, rosa, azul, verde, lilás, independente da cor, Queridos, só para você ver aonde eu congrego, né, aonde os membros sentam, as paredes são brancas, mas o altar é todo preto, e tem ali as luzes. Eu sei que a casa de Deus não é uma casa de entretenimento para você ir lá se divertir, mas é o local a qual você deve ir com um foco, com um objetivo de buscar e adorar a face do Deus Todo-Poderoso. E
Quantas vezes eu já testemunhei de milagres na igreja, onde eu congrego, onde Deus derramou o seu mover. Esses dias atrás, né, faz mais ou menos aí uns 20 dias, Deus visitou a igreja poderosamente, trouxe uma palavra através do pastor Vagnão, a qual houve um mover, pessoas com o coração quebrantado, chorando no altar do Senhor, chorando no altar do Senhor. E a igreja de Paredes Pretas. Quantas igrejas eu saí, né, acompanhando o meu irmão de Paredes Pretas, a qual Deus lhe derramou a sua glória, Deus derramou o seu mover, de pessoas no altar quebrantadas, chorando de soluçar. Deus visitou as igrejas, e são igrejas de Paredes Pretas. Como Deus também visita as igrejas, né, os templos de paredes brancas, independente da cor. Mas eu quero aqui falar para você, meu amado, independente da cor, porque isso é um discurso assim tão supérfluo, porque não é isso que Deus quer da gente. Deus não está preocupado se a igreja está pintada de branco, de verde, de preto, de rosa. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em ver o teu coração quebrantado no altar. E quando você tem o seu coração quebrantado no altar, meu amado, oh, aleluia, é aonde que Deus, né, ele vai mover o avivamento sobre a sua vida. Porque avivamento sem arrependimento não é avivamento. Então o avivamento começa por nós, quando nós buscamos a chama do Espírito Santo de Deus no nosso coração. E o comparativo que esse pastor fez ali, né, no livro de Atos, falando que as igrejas de Parede Preta estão indo contra a Bíblia. Olha só o capítulo que está se referindo. Vamos ver se realmente está escrito isso na Bíblia? Nós vamos agora agir como os bereanos. Olha lá, Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estava reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbais, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente a presença de Deus, e todos foram confortados. Queridos, naquela época não tinha energia elétrica. Então, nas casas, né, nos templos, quando chegava a noite, eles acendiam as lamparinas, várias lamparinas, para ver o que? Claridade, para que as pessoas pudessem o que? Enxergar, né? E Paulo, como tinha que viajar no outro dia, Paulo ali, né, ele prolongou o culto. Foi até meia-noite. Se Paulo começou o culto ali por volta das 6 horas, o culto foi até meia-noite. 6 horas de culto. E eles tiveram que acender várias lamparinas para que houvesse claridade. É isso que o texto está falando, meus amados. Não está falando aqui de se a parede é branca, é preta, é rosa. Não. Para você ver como o pastor ele distorceu a palavra de Deus. É isso que você tem que fazer
como um bereano. Consultar a palavra de Deus e ver o que está sendo pregado é verdade. É verdade. É só assim que você vai se fortalecer, só assim que a igreja vai se fortalecer e crescer saudavelmente. Aonde que se vier algum engano, algum ensinamento errado, você já sabe como combater. Através da verdade, da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você pensa em relação a esse assunto da parede preta, da parede branca, da parede cor-de-rosa, independente qual seja a cor da sua igreja, mas que Deus abençoe, que a cada culto vá com esse sentimento, a qual Deus vai visitar você poderosamente no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor Gesiel, eu não estou bravo contigo, meu irmão, mas que Deus te abençoe, pastor, né? E te traga sabedoria, te traga revelação, a palavra revelada no teu espírito. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.